Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Reynolds, o respeitado CEO de uma bem-sucedida empresa de tecnologia de Nova York, tinha tudo: poder, dinheiro e respeito da mídia. No entanto, já fazia alguns meses que ele se sentia inquieto. Rumores circulavam entre alguns clientes e investidores. Alguns funcionários, sob o pretexto de educação e profissionalismo, não estavam tratando todos os clientes igualmente. Marcus queria saber a verdade. Decidiu então se disfarçar. Com a ajuda de uma maquiadora profissional, transformou o rosto, alterou a postura e adotou um nome fictício, James Parker. Vestido de recepcionista, entrou em seu escritório como qualquer outro visitante. Desde os primeiros minutos, ele sentiu o contraste entre a imagem impecável que havia construído e a realidade do cotidiano de seus funcionários. Sorrisos às vezes pareciam forçados, respostas automáticas e certas atitudes revelavam preconceitos que nenhum treinamento de gestão conseguirá apagar. Marcus sabia que estava prestes a descobrir algumas verdades incômodas. Mas o que ele ainda não sabia era que esse disfarce revelaria não apenas a verdadeira face de sua empresa, mas também a coragem e a covardia de quem trabalhava nela. E nenhuma lição de liderança poderia lhe ensinar o que ele estava prestes a ver. Em sua primeira manhã, Marcus, agora James Parker, atravessou a porta de seu escritório com um nervosismo inesperado. Seus sapatos engraxados pareciam estranhamente pesados, e o distintivo preso ao peito lhe dava um ar que nunca tivera antes, o de um funcionário comum. Desde o momento em que entrou na recepção, sentiu a desconexão. Os colegas por quem passou sorriram educadamente, mas sem simpatia. Alguns o olharam rapidamente como se o avaliassem como um estranho antes de retornarem às telas. Marcus, acostumado a ser recebido com respeito por todos, de repente se sentiu invisível. O telefone tocou quase imediatamente. Marcus atendeu calmamente, mas ao ouvir os pedidos dos clientes, notou algo que o surpreendeu. Alguns funcionários dedicavam mais tempo e atenção aos visitantes que consideravam importantes ou apresentáveis, enquanto negligenciavam ou apressavam aqueles que não se encaixavam em sua imagem ideal. Poucas horas depois, um incidente provocou arrepios em Marcus. Uma mulher negra chegou para uma consulta. Uma colega recepcionista que ele conhecia pessoalmente em outra função, pediu-lhe condescendentemente a identidade, verificando-a repetidamente como se duvidasse de sua presença. Marcus sentiu a raiva aumentar, mas manteve a calma, observando cada gesto, cada palavra, cada microexpressão. Ele começou a entender a extensão do problema. Por trás da fachada de profissionalismo, escondia-se um preconceito invisível, mas muito real. Alguns funcionários, sem nem perceber, perpetuavam atitudes discriminatórias que poderiam prejudicar a imagem da empresa e ferir profundamente os clientes. Para Marcus, isso era apenas o começo. Ao assumir o lugar de James Parker, ele descobriria verdades que nenhum relatório oficial jamais revelaria, e algumas delas o deixariam sem palavras. O segundo dia de Marcus como James Parker começou cedo. O negócio ainda estava fechado, mas os primeiros clientes já estavam chegando. Marcus havia se preparado mentalmente, sabia que qualquer interação poderia revelar comportamentos inesperados. Logo após a abertura, um jovem negro entrou para uma reunião com um dos gerentes. Uma recepcionista que ele conhecia há anos em sua função real, olhou-o com ceticismo, pediu-lhe que repetisse seu nome e o horário várias vezes e lançou-lhe um olhar furtivo, como se quisesse verificar se não era indesejado. Marcus sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele se lembrava de momentos semelhantes de sua juventude, e era humilhante ver esse padrão se repetir em seu próprio ambiente profissional. Mais tarde naquela manhã, uma cliente asiática também pareceu sofrer microagressões. Funcionários sussurravam uns com os outros, riam baixinho e a ignoravam por vários minutos antes de responder às suas perguntas. Marcus percebeu que esses comportamentos não eram sistemáticos, mas eram frequentes o suficiente para criar um ambiente hostil para alguns visitantes. Apesar dessas observações perturbadoras, havia também vislumbres de humanidade. Uma funcionária gentil e atenciosa cumprimentava todos os clientes com um sorriso genuíno, oferecendo ajuda e informações sem distinção. Marcus se viu observando-a com admiração. O contraste era impressionante. O mesmo ambiente, mas experiências radicalmente diferentes dependendo de quem estava sendo atendido. No final do dia, Marcus se acomodou em um canto para tomar notas discretas. Cada detalhe importava: atitudes, gestos, entonações, tempos de resposta. Ele sabia que essas observações seriam essenciais para transformar sua empresa de dentro para fora.
Mas não conseguia ignorar a crescente inquietação em seu peito. Ver essas humilhações se repetirem mesmo diante de seus olhos era um teste mais difícil do que qualquer reunião de gestão. Ele percebeu que a verdadeira influência não vinha apenas de ser CEO, mas da capacidade de observar, entender e corrigir injustiças, mesmo aquelas que eram sutis e invisíveis na vida cotidiana. No terceiro dia, Marcus já se sentia mais confortável em seu papel de James Parker. Seu disfarce, seu tom e sua postura agora faziam parte dele, mas esse conforto não o impedia de perceber cada detalhe com maior acuidade. Ao atender o telefone, ouviu uma conversa entre dois colegas sobre um cliente que havia chegado no dia anterior. Um deles, sem a menor descrição, chamou o visitante de suspeito e resmungou que alguns clientes negros eram sempre difíceis de lidar. Marcus sentiu um arrepio na espinha. Essas palavras, ditas sem malícia aparente, revelavam um preconceito arraigado. A ignorância, pensou ele, pode ser tão perigosa quanto a arrogância. Mais tarde, presenciou uma cena que o chocou. Um cliente negro chegou com um compromisso importante. Vários funcionários o fizeram esperar por uns bons 20 minutos, verificando distraidamente seus documentos repetidamente, enquanto os clientes brancos que chegavam depois dele eram imediatamente atendidos. Marcus entendia que essas micro-injustiças, quando combinadas, podiam pesar bastante na experiência de cada visitante e reforçar estereótipos destrutivos. No entanto, nem tudo era tristeza e tristeza. Uma jovem recepcionista atenciosa e conscienciosa oferecia igual atenção a todos os clientes, independentemente de sua aparência ou status. Marcus sentia uma mistura de esperança e frustração. Esperança porque ainda havia pessoas capazes de pura gentileza. Frustração porque tais exceções ainda eram muito raras. Durante o intervalo para o almoço, Marcus refletiu sobre o que havia visto. Percebeu que a empresa era vítima de um sistema de preconceito invisível, alimentado por hábitos e uma cultura que pareciam normais para alguns, mas que na realidade, marginalizavam e humilhavam parte de seus clientes. Pela primeira vez em muito tempo, Marcus sentiu um peso sobre os ombros maior do que o da gerência. A responsabilidade de corrigir não apenas os erros visíveis, mas também as injustiças invisíveis que estavam arraigadas em sua empresa há muito tempo. À medida que a semana avançava, Marcus começou a construir um panorama mais completo da sua empresa, e nem todas as descobertas foram ruins. Alguns funcionários que ele antes considerava indiferentes ou medíocres estavam se revelando atenciosos, empáticos e profundamente profissionais. Certa tarde, um cliente idoso visivelmente nervoso chegou para finalizar um contrato importante. O recepcionista James Parker, também conhecido como Marcus, observava em silêncio. Uma jovem funcionária imediatamente se levantou, sorriu calorosamente e o acompanhou até a sala de reuniões, explicando cada etapa com paciência e gentileza. Marcus sentiu uma onda de gratidão por aquele colega desconhecido. Mais tarde, um grupo de estagiários entrou, visivelmente desconfortável naquele ambiente imponente. Marcus os guiou, tranquilizou e mostrou onde se sentar. Por meio dessas interações, ele descobriu que a verdadeira cultura da empresa não estava totalmente perdida. Ela existia naqueles gestos simples, naquelas atenções discretas que podiam transformar uma experiência estressante em um momento de respeito e consideração. Essas observações o fizeram compreender algo essencial. O problema não era apenas racismo ou favoritismo. Estava também na falta de exemplaridade e supervisão, nos hábitos automáticos que faziam a indiferença passar por normalidade. Para Marcus, isso era um vislumbre de esperança. Se alguns funcionários pudessem agir com integridade e gentileza, então havia potencial para a mudança. Ele anotou mentalmente os nomes e comportamentos exemplares, prometendo a si mesmo que os destacaria quando chegasse a hora de revelar sua identidade e transformar a cultura da empresa. No final do dia, enquanto guardava suas anotações, Marcus se viu sorrindo. Sim, havia problemas. Mas também havia pessoas que poderiam fazer a diferença. E talvez essa fosse a chave para reinventar sua empresa de dentro para fora. No quinto dia, Marcus sentiu seu papel como James Parker assumir uma dimensão inesperada. Até então, ele havia observado, anotado e analisado. Mas naquela manhã, uma situação exigia intervenção, ainda que discreta. Um cliente branco arrogante e visivelmente irritado criticou abertamente um colega negro que acabará de lhe fornecer informações. As palavras foram duras, cheias de condescendência e desprezo. Marcus sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo e optou por responder não como um CEO, mas como um recepcionista. Senhor, entendo a sua frustração, disse ele calmamente. Mas garanto que meu colega faz o seu trabalho com profissionalismo e competência.
Sugiro que se sente um pouco enquanto ele termina de preparar os seus documentos. O cliente piscou, surpreso com o tom firme, mas educado. Marcos notou a expressão nos rostos dos outros funcionários, alguns estavam chocados, outros visivelmente aliviados. Pela primeira vez, ele viu que um simples gesto, uma palavra calma, poderia restaurar o equilíbrio e proteger aqueles que estavam sendo criticados injustamente. Mais tarde, observando o comportamento dos colegas, Marcos percebeu que coragem não exigia status elevado. A maioria dos funcionários, sujeitos à hierarquia e ao medo de julgamento, hesitava em intervir quando testemunhava injustiça. Mas às vezes, uma presença firme e uma voz calma eram suficientes para mudar a dinâmica. Esse pequeno incidente o fez perceber uma coisa: sua empresa precisava não apenas de mudanças estruturais, mas também de um aprendizado de coragem e responsabilidade para todos os funcionários. Liderança não se limitava a reuniões e números, ela também se manifestava naqueles momentos tranquilos em que você escolhe fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando. No final do dia, Marcos anotou cada detalhe em seu caderno. Ele sabia que esses eventos pequenos, porém poderosos, seriam cruciais quando ele revelasse sua identidade e começasse a realmente transformar a cultura de sua empresa. No início do 6º dia, Marcos já havia começado a pintar um quadro perturbador. Incidentes isolados estavam dando lugar a um padrão maior, um sistema de preconceito profundamente arraigado, invisível para aqueles não diretamente afetados. Observando uma reunião informal entre a equipe da recepção e alguns gerentes, ele compreendeu como esses preconceitos haviam se normalizado. Alguns colegas falavam abertamente em preparar a recepção para certos convidados, enquanto davam menos atenção a outros, supostamente menos importantes. As explicações frequentemente decorriam do hábito ou da experiência pessoal, nunca de intenções maliciosas conscientes. Marcos sentia uma pesada responsabilidade pesar sobre seus ombros. Seu negócio, que ele havia construído com paixão e orgulho, ainda carregava traços de injustiça. Microagressões, preconceitos inconscientes e favoritismo sutil criaram um ambiente em que alguns clientes se sentiam sistematicamente menos valorizados. Apesar dessa realidade perturbadora, havia esperança. Alguns funcionários observados ao longo da semana demonstraram gentileza e integridade, tratando todos os clientes com respeito, independentemente de sua aparência ou status. Marcos entendeu que a mudança não era impossível. Bastava tomar medidas concretas para reforçar esses comportamentos exemplares e corrigir falhas sistêmicas. Ao final do dia, tomando notas detalhadas, Marcos refletiu longamente. Agora ele sabia que seu papel como CEO não era apenas administrar uma empresa lucrativa, mas também criar um ambiente justo e equitativo para todos. Esta semana, disfarçado de recepcionista, abriu seus olhos para verdades que nenhum relatório ou auditoria interna poderia ter revelado. Ele entendeu que o verdadeiro desafio seria transformar essa cultura, eliminar preconceitos invisíveis e mostrar aos seus funcionários que respeito e justiça não eram opcionais, mas essenciais. No 7º dia, Marcos se preparava para receber um visitante ilustre, um cliente influente cuja decisão poderia ter um grande impacto na empresa. James Parker sentou-se calmamente atrás do balcão, sabendo que esta seria uma oportunidade perfeita para observar as reações de seus colegas diante de uma figura poderosa. Assim que o cliente chegou, Marcos notou a diferença no tratamento. Alguns funcionários imediatamente assumiram uma postura subserviente, sorrisos exagerados, gestos rápidos de admiração, enquanto outros permaneceram profissionais, prestando serviço sem bajulação ou julgamento. Marcos observava em silêncio, anotando cada detalhe. Então, ocorreu um incidente. O cliente fez um comentário condescendente sobre um funcionário negro, insinuando que ele não era competente o suficiente para lidar com parte do caso. Marcos sentiu-se desanimado, mas simplesmente conduziu o cliente até uma sala de espera e garantiu que a situação permanecesse sob controle. Ele observou o colega negro, que recuperou a compostura com dignidade e continuou trabalhando apesar da humilhação. Este evento reforçou algo óbvio para Marcos. A verdadeira medida do profissionalismo e do caráter era revelada na forma como todos tratavam aqueles que eram considerados menos importantes ou maltratados. Alguns funcionários estavam dispostos a ceder à pressão ou bajular para impressionar, enquanto outros demonstravam respeito e coragem silenciosa, sem buscar aprovação ou reconhecimento. Marcos percebeu naquele dia que tinha uma visão clara da dinâmica interna. Os comportamentos mudavam radicalmente dependendo da percepção do cliente.
revelando preconceitos e preferências inconscientes que poderiam minar a justiça e a integridade da empresa. No final das contas, Marcus anotou cuidadosamente essas observações. Ele sabia que seriam cruciais para transformar a cultura da sua empresa. O verdadeiro desafio não era apenas gerenciar os resultados financeiros, mas garantir que cada cliente, cada funcionário, fosse tratado com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência ou influência. Ao final da semana, Marcus sabia que era a hora. Ele havia observado, anotado e compreendido. Sua semana como James Parker lhe mostrará os pontos fracos e fortes da empresa. Mas também estava claro que algumas injustiças só poderiam ser corrigidas se os funcionários se conscientizassem da realidade. Ele então convocou uma assembleia geral. Os funcionários, intrigados e um pouco nervosos, sentaram-se na grande sala de conferências. Marcus, ainda disfarçado, levantou-se e pediu que todos ouvissem atentamente. Então, lentamente tirou a peruca, os óculos e revelou sua identidade. O silêncio se instalou imediatamente. Olhos se arregalaram, sussurros se espalharam. É Marcus Reynolds. Alguns funcionários empalideceram, outros olharam para baixo, culpados. Marcus então falou com calma, mas com firmeza. Explicou o que havia observado ao longo da semana: preconceito, microagressões, favoritismo sutil, mas também gestos de coragem e gentileza. Enfatizou que esses comportamentos não eram apenas inaceitáveis, mas também contrários aos valores da empresa. Alguns funcionários tentaram se justificar, explicando que suas ações não foram maliciosas ou que não viam o problema. Marcus ouviu e respondeu: a intenção não basta. O que importa é o impacto que suas ações têm sobre os outros. Todos aqui precisam entender que respeito e justiça não são opcionais. Para muitos, esse confronto foi um choque. Mas, para alguns, foi um chamado de atenção muito necessário. Aqueles que agiram com integridade foram elogiados e encorajados, enquanto aqueles que foram injustos perceberam que seu comportamento havia sido observado e avaliado, e que era a hora de mudar. Ao final da reunião, Marcus sentiu um misto de alívio e responsabilidade. Ele sabia que aquele era apenas um primeiro passo, mas crucial para transformar a cultura da sua empresa. O verdadeiro trabalho começava agora: estabelecer regras, treinamentos e práticas que garantissem que cada cliente e funcionário fosse tratado com dignidade e respeito. Após a revelação, Marcus percebeu que não bastava simplesmente relatar os problemas, era preciso agir para criar uma mudança duradoura. No dia seguinte, ele reuniu os chefes de cada departamento e apresentou um plano claro e estruturado. Ele começou por estabelecer formação obrigatória sobre inclusão e diversidade, com o objetivo de conscientizar todos os funcionários sobre preconceitos inconscientes e microagressões. Essas sessões não eram apenas teóricas, incluíam simulações, dramatizações e discussões abertas para que todos pudessem compreender o impacto real de suas ações. Então ele montou um programa de mentoria, reunindo funcionários experientes com aqueles de minorias ou marginalizados, a fim de criar uma rede de apoio e compartilhamento de experiências. O objetivo era fortalecer a empatia e a colaboração no dia a dia. Marcus também reorganizou alguns procedimentos internos, para que todos os clientes fossem tratados de forma uniforme, independentemente de seu status ou aparência. Cada interação deveria atender a um padrão de excelência e respeito, e avaliações regulares seriam realizadas para verificar o cumprimento desses padrões. Mas Marcus não queria apenas corrigir os erros visíveis, ele também queria recompensar a exemplaridade. Ele identificou funcionários que, ao longo da semana, demonstraram coragem e gentileza e decidiu destacá-los publicamente para mostrar que respeito e integridade eram valorizados em sua empresa. Naquele dia, Marcus entendeu que liderança não se trata apenas de decisões financeiras ou estratégicas. Trata-se da capacidade de observar, compreender e transformar uma cultura, orientar comportamentos e inspirar todos a fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu esperança real. Ele havia plantado as sementes de uma mudança duradoura. E esta empresa agora poderia ser um exemplo de respeito, inclusão e justiça. Algumas semanas após a revelação, Marcus observou as mudanças ocorrendo. Os funcionários, ainda marcados pela experiência com James Parker, começaram a adotar novos hábitos. Microagressões e comportamentos condescendentes tornaram-se mais raros, substituídos por atenção genuína e respeito constante por todos os clientes. O programa de mentoria e o treinamento sobre preconceitos inconscientes estavam dando resultado. Os funcionários pareciam mais atentos, mais conscientes do impacto de suas palavras e ações.
Aqueles que antes hesitavam em intervir agora demonstravam uma coragem silenciosa, prontos para proteger seus colegas e defender clientes tratados injustamente. Um dia, um cliente negro chegou para uma reunião importante. Desta vez, não houve dúvidas, nem atrasos, nem condescendência. Marcos observava tudo em silêncio de sua mesa. Sentia um profundo orgulho. Sua empresa não estava mais apenas prosperando, ela era justa. Marcos então entendeu a verdadeira lição. Liderança não se trata apenas de poder, status ou dinheiro. Trata-se de observação, compreensão e disposição para agir pelo bem comum, mesmo nos detalhes invisíveis da vida cotidiana. A verdadeira mudança vem da atenção às pequenas injustiças, da valorização da coragem silenciosa e da promoção de uma cultura em que todos se sintam respeitados. Observando sua equipe trabalhar com integridade e humanidade, Marcos sabia que o que descobrira disfarçado de recepcionista fora a experiência mais importante de sua carreira. Não foi apenas uma lição para ele, foi um lembrete para todos de que respeito e justiça devem ser a base de toda interação, toda decisão, todo empreendimento. E ao sair do escritório naquela noite, Marcos sorriu. A empresa que ele dirigia não era mais apenas um lugar de lucro, mas um exemplo vivo de dignidade, empatia e da transformação que pode ser alcançada, mesmo nos ambientes mais inesperados.